Olá, eu sou Moisés, seja muito bem-vindo à série The Good Book. Esta é a série onde eu estou lendo toda a Bíblia Sagrada. Já li Mateus, Marcos, Lucas e agora o Evangelho de João. Obrigado a você que me acompanha todos os dias, você que assiste os vídeos, você que nos ouve nas plataformas de áudio Apple Podcast e também no Spotify. Obrigado a você que faz o seu devocional lendo e ouvindo a leitura bíblica diária que aqui nós fizemos. A você que é novo, por favor, clique em inscrever-se, ative as notificações, fique sabendo de tudo que a gente publica aqui no canal. Sou muito feliz por ter você por aqui, tá bom? Que Deus te abençoe. Bíblia de Estudo de John Wesley. Essa é a Bíblia que eu estou fazendo a leitura. Ela é da Sociedade Bíblica Brasileira. Vamos lá, Evangelho de João, capítulo de número 11. No vídeo anterior, capítulo de número 10, nós lemos o pastor das ovelhas, Jesus a porta, Jesus o bom pastor, a festa da dedicação e o povo rejeita Jesus. E agora iniciamos o capítulo de número 11 com a morte de Lázaro. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e que lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Por isso as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele a quem o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse: esta doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela, e também Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Os discípulos disseram: Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo, e o Senhor quer voltar para lá? Jesus respondeu: não é verdade que o dia tem 12 horas? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar à noite, tropeça, porque nele não há luz. Tendo dito isso, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Então os discípulos disseram: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que estivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Por causa de vocês, me alegro de que não estivesse lá, para que vocês possam crer, mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também nós para morrer com o Mestre? Jesus e a ressurreição é a ressurreição e a vida. Versículo 17 do capítulo 11. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria a fim de consolá-las por causa do seu irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que mesmo agora, tudo o que o Senhor pedir a Deus, ele lhe concederá. Jesus disse a ela: o seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisto? Marta então respondeu: sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Jesus chora. Versículo 28 do capítulo 11. Depois de dizer isso, Marta foi chamar Maria, a sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o havia encontrado. Os judeus, quando estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair,
seguiram-na, pensando que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu, e perguntou: Onde vocês o puseram? Eles responderam: Senhor, venha ver. Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vejam quanto ele amava. Mas alguns disseram: Será que ele, que abriu os olhos de cego, não poderia fazer com que Lázaro não morresse? A ressurreição de Lázaro, versículo 38 do capítulo 11 de João. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta em cuja entrada tinham colocado uma pedra. Então Jesus ordenou: Tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Jesus respondeu: Eu não disse a você que, se cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarradas com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhes ordenou: Desamarrem-no e deixe que ele vá. Versículo 45 do capítulo 11 do Evangelho de João. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus havia feito, creram nele. Outros, porém, foram até os fariseus e lhes contaram o que havia feito. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: O que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixamos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Mas um deles, Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo: Vocês não sabem de nada, nem entendem que é melhor para vocês que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação? Ora, Caifás não disse isso por conta própria, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Desde aquele dia resolveram matar Jesus. Assim sendo, Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha, ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, onde permaneceu com os discípulos. Estava próxima a Páscoa dos judeus e muitos daquela região foram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificar. Lá procuravam Jesus e, estando eles no templo, diziam uns aos outros: O que vocês acham? Ele não virá à festa? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus haviam ordenado que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse, para que pudessem prendê-lo.